Hoje estamos aqui com Michel Chocaira Vaz. Ele foi mais um que se dispôs a discorrer sobre as prioridades para a próxima administração de Piedade. Tem gente que acha que eu exagerei nessa coisa, mas como é mais prioridade, plano de governo, isso é tudo coisa que deve ser apresentada pelo candidato. Mas o candidato ele está em função da população. Então, essas coisas devem vir da própria população. É uma ideia meio estranha minha, mas eu acho que é certa. É a terceira gravação que eu vou fazer e espero fazer mais, porque a gente precisa ouvir a posição do cidadão, e em especial o prefeito deve ouvir isso. Michel, você tem 1 minuto para se auto-apresentar. Maravilha. Primeiro, seu Domecq, eu queria te agradecer pelo convite. E mais do que agradecer pelo convite, é te agradecer por essas oportunidades que você dá aos cidadãos de Piedade e a todos que se interessam por um jornalismo sério e independente, né? Então, o senhor nos propicia isso, então eu tenho que agradecer, né, aos principais debates da cidade. O senhor sempre, né, está pautando a sociedade, portanto, pautando os políticos, os tomadores de decisão, né, a discussões, a debates, a reflexões conjuntas com a população. Então, muito obrigado por todo o seu trabalho. Bom, o senhor já disse meu nome, né? Me chamo Michel, atuo há aproximadamente 20 anos na área ambiental, me formei em administração e segui para a área de administração pública e sustentabilidade. Trabalhei na Prefeitura de Piedade, fui diretor de um consórcio público da região, trabalhei no governo do estado da Bahia, sempre com políticas públicas ambientais e de saneamento básico. Desde 2014, me apaixonei pela academia, fui fazer meu doutorado na Unesp, fiz a especialização em gestão e tecnologias ambientais na USP, depois o mestrado em engenharia civil e ambiental na linha de pesquisa de saneamento, doutorado em ciências ambientais na Unesp. Fui professor colaborador da UFSCar de Sorocaba e desde 2018, quando defendi o meu doutorado, trabalho como pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no Departamento de Gestão Pública. Em 2022 também passei um período fora do Brasil, fazendo um pós-doutorado na Universidade de Ghent, na Bélgica, estudando transição para a sustentabilidade na União Europeia e no Brasil, na FGV, eu tenho trabalhado com sustentabilidade em cidades. Então, eu acho que eu vou abordar um pouco de maneira geral o que eu espero para uma cidade, né? Mas com foco nessa minha área de estudo Muito e de bem. trabalho. Você tem a palavra para se manifestar sobre o tema. Legal, seu Lubeck. Eu vou precisar até tomar uma água, porque do jeito que está a Piedade, vai ser um tema que eu vou abordar, né? Ela está encoberta em fumaça, e desde ontem eu não estava em Piedade, cheguei e estou com uma tosse, uma rinite atacada. Mas vamos lá, seu Lubeck. Eu acho que primeiro, um ponto importante, como eu me apresentei, né? Eu venho trabalhando com diversas cidades do Brasil e também de fora do país, né? Em alguns projetos que eu sou pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, a gente estuda cidades do mundo inteiro. Então, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a importância do plano de governo para um município, né? E o que eu espero como um técnico dessa área que esteja contemplado, os aspectos que estejam contemplados dentro de um plano de governo e, portanto, para a Piedade, que é a cidade que eu fui criado, é a cidade que eu tenho muito carinho, né? Eu acho que um plano de governo, seu Dolbeck, ele é como um planejamento estratégico de uma empresa, né? Em um planejamento estratégico, a gente começa fazendo uma análise do ambiente interno e do ambiente externo. Portanto, um candidato, né, à prefeitura, principalmente, acho que os vereadores também podem ter um plano de governo, mas principalmente os candidatos a prefeitos do executivo, eles têm que conhecer, né, a localidade onde eles vão trabalhar, né, ou onde eles pretendem trabalhar.
Isso, aqui em Piedade, o Geraldinho, o Júnior e o Jeremias já tiveram, né, experiências na administração pública, então são pessoas que eu acredito que conheçam a realidade do município, né? E dentro de um planejamento estratégico, a gente tem a missão, né, que é o que você deseja no curto ou médio prazo, a visão no longo prazo e os seus objetivos estratégicos, né? Depois, esses objetivos estratégicos dentro de um planejamento estratégico vão ser subdivididos entre objetivos táticos e depois um plano de ação operacional. Dentro de um plano de governo, a gente não espera, né, esse nível de detalhe, mas que pelo menos sejam apresentados alguns objetivos estratégicos para uma cidade, né, ou para a Piedade, no caso. E esses objetivos estratégicos, ao meu ver, né, eles devem estar organizados de maneira setorial dentro das cidades. Então, o que o candidato a prefeito deseja para a educação, para a saúde, para a habitação, para o saneamento básico, para o social, para a mobilidade, para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para o lazer, esporte, cultura, turismo de um município, certo? Eu até agora não tive acesso aos planos de governo dos candidatos, e eu acho que isso é muito importante da população saber o que é um plano de governo, porque ali é a carta de intenções dos candidatos, né? E um outro ponto muito importante de um plano de governo é quais são as reais atribuições e responsabilidades do candidato a prefeito e das administrações públicas locais, né? Eu até tenho visto alguns candidatos, principalmente a vereador, falar de questões que não são de responsabilidade do município, né? Então, o que a gente tem que saber é qual é a atribuição da prefeitura, né? E quais são as responsabilidades, portanto, de um gestor público local. Eu até marquei aqui algumas dessas responsabilidades, né, seu Lubeck? Que aí, óbvio, né, eu vou indo para o assunto que o senhor me pediu, porque, né, quando foi a primeira vez, era para apresentar uma ideia de um plano de governo, e um outro assunto muito importante de um planejamento estratégico e de um plano de governo. Um planejamento estratégico de uma empresa você não elabora sozinho, né? Você tem que envolver todos os colaboradores, ou o máximo de pessoas possível. E um plano de governo, ainda mais, né? Um candidato ele não pode... Há uma frase muito conhecida na política que é o candidato ele não pode ser candidato dele mesmo, né? Isso é, ele tem que ser candidato de um grupo, né? De pessoas, de representações, né? Então, um vereador que vai se dedicar ao tema da cultura, do meio ambiente, da educação, da saúde, etc., né? E um candidato a prefeito, ele tem que ter muito conhecimento do local e ele tem que ter ouvido o máximo de grupos de interesse possível, né? E são chamados mesmo dentro da administração pública e da governança de grupos de interesse, né? Ele tem que ouvir esses grupos, né? Sejam eles empresários, ambientalistas, enfim, todos esses grupos aí, né? O mais variado possível para ele construir, então, essa proposta de prioridades para a cidade, né? E aí, adentrando, então, seu Dobeck, nos pontos aqui que eu acho importante para uma administração pública local e para a Piedade, é a gestão participativa, né? Eu acredito que é muito importante a gente ter cidades que contam com a participação da sociedade nas decisões políticas, né? Seja por meio dos conselhos consultivos ou deliberativos ou e-deliberativos, processos de audiência pública, de consulta pública dos principais projetos, né, de concessão ou de revisão de plano de leis, como plano diretor, plano de zoneamento, como a gente até já conversou disso uma vez, né, no
no caso da mineradora, né? Prioridades para a saúde, então, isso é, como que, desculpa, saúde eu já vou falar, né? Mas como que a gestão vai ser dada, né? Como que ele vai trabalhar com funcionalismo público, né? Eu acho que isso é bem importante. Depois, a gente vai tendo as políticas setoriais, né? Saúde, né? Se ele vai ter uma saúde mais descentralizada, se ele vai trabalhar com os pronto atendimentos em bairros que contam com bastante número de habitantes. Educação, né? E na educação e na saúde, a gente sabe que são as pastas com maior número de volume financeiro, de recursos, né? Então, se ele já tem ideia de construção de hospitais, ele já tem ideia de construção de creches, isso é, da necessidade, né, de abertura de novas vagas de creche, escola, leitos de hospitais, né? Isso tudo eu acho que já demonstra um conhecimento, tanto do ponto de vista de demanda, isso é, o que ele precisa atender da população, quanto também do ponto de vista daquilo que é possível. Porque ele também tem que propor num plano de governo aquilo que é possível executar. Não adianta ele prometer milhares de coisas que ele não vai conseguir prometer, não vai conseguir cumprir, né? Então acho que saúde e educação são questões bem importantes. Outra, o desenvolvimento econômico da cidade. Até hoje eu acho que Piedade precisa de um projeto de desenvolvimento, e ao meu ver, esse projeto de desenvolvimento deve ser um projeto de desenvolvimento sustentável para a cidade, que a agricultura é o carro-chefe da economia da cidade, né? Depois comércio, serviços, turismo, né? E pequenas indústrias que a gente não é uma cidade com vocação industrial, por mais que a gente tenha algumas áreas, inclusive o distrito industrial, que pode receber indústrias de pequeno porte, né? Eu acredito que a gente tem que discutir o que a gente quer para a cidade, né? Para a gente não atrair atividades predatórias que vão, né, degradar o meio ambiente, que é a maior riqueza da agricultura da cidade, a água e o solo fértil que a gente tem, né? E o turismo também. A gente tem um turismo de base, podemos dizer, agroecológica, né? O pessoal gosta de vir, de estar no rural, mas também gosta de estar na natureza, né? Então, um turismo de base rural e ecológico, né? Então, eu acho que a gente saber do potencial da nossa cidade, eu mesmo adoro Piedade, e ando de bicicleta, vou fazer trilha, tomo banho aqui de cachoeira, e eu vejo que muitas pessoas aqui nem conhecem o potencial turístico, né? Pessoas da cidade mesmo não conhecem o potencial ambiental, turístico que a nossa cidade tem, né? Inclusive de prover serviços ambientais. Eu acho que a Piedade tem como aí ter um cadastro dessas áreas rurais com potencial de crédito de carbono, de pagamentos por serviços ambientais de água. É algo que tem já movimentado a economia e a gente tem um potencial grande para trabalhar com isso aqui. Políticas de turismo, como eu disse, mais integradas à cultura, eu acho muito, a gente tem um potencial grande, o Conservatório de Piedade sempre foi, né, um lugar de músicos de grande referência, né, para a nossa região. Então, eu também vou em todos os concertos que eu posso, das bandas do Conservatório, quando estou aqui, né? Então, acho que a gente tem um potencial cultural também muito bom dentro da cidade, né? Políticas de lazer é uma questão que me preocupa muito, é a juventude de Piedade. Eu vejo que a juventude hoje não tem muito o que fazer na cidade, né? Na minha época, eu acho que a gente tinha mais eventos culturais diversificados, né? Eventos culturais, a gente tinha mais opções, né, para sair mesmo, às vezes, jantar, para, né, algum barzinho com música ao vivo. Eu acho que esse tipo de atividade é importante para um pessoal aí, né, que gosta de, ou precisa muitas vezes, né, estar em atividades sociais. Ao mesmo tempo,
O esporte, eu acho que é algo muito importante aqui na cidade, que pode ser aí relacionado muito a essa juventude. Eu acho que o Parque Ecológico é um lugar muito com um potencial muito grande, que pode ser desenvolvida mais atividades, ou, né, diversas atividades aí com a juventude, integrando esporte, integrando cultura, integrando o lazer, porque é isso, eu vejo que a maioria da moçada que não tem o que fazer na cidade, né? Eu acho que isso é o poder público que tem que promover esse tipo de iniciativa, né, com a juventude, com a melhor idade também, né? Melhor idade eu acho que até vai se arrumando mais, porque já sabe mais o que quer, né? Mas a juventude eu acho que é importante ter acesso, né, como eu disse, a cultura, a lazer, esporte, né? Então essa é uma coisa que me preocupa um pouco na cidade. Aí eu entro um pouco nas políticas aqui de responsabilidade do município, né, que é saneamento, gestão de resíduos, meio ambiente e mudanças climáticas, né? Ou melhor, mudanças climáticas, ela não é bem uma atribuição direta do município, né? Saneamento, sim. O município pode fazer a concessão, né, para iniciativa privada, ou contrato de programa com a empresa, era a empresa pública, né, do Estado, mas é o município que decide como vai prestar esses serviços, e ainda a gente tem muito que, né, expandir aí os serviços de tratamento de esgoto e mesmo de água, abastecimento de água no município, mas principalmente tratamento de esgoto. Gestão de resíduos sólidos, né, que está bem relacionada, isso é uma obrigação direta do município. Aqui em casa mesmo, a coleta seletiva faz muito tempo que não passa. Muitas pessoas dizem que a coleta seletiva, né, praticamente aí está inexistente, está manca, não tem funcionado. Então, isso para mim é um absurdo, né? A gente olhar um município a 20 minutos de Sorocaba, 1h15 de São Paulo, né, não ter uma coleta seletiva funcionando. Eu faço compostagem em casa, eu reciclo meu lixo e, né, eu tenho minha horta aqui, envio meu resíduo seco para muitas vezes para quem passa a pegar aqui, né, por necessidade, mas isso, né, passou da hora de a gente ter isso em todo o Brasil, né, uma organização mínima. Estamos mandando nosso lixo para longe, né, sem uma discussão sobre isso, né? Antes era para Iperó, agora para uma outra cidade longe. Não há sequer uma discussão sobre a gestão de resíduos na cidade, né? Que a gente fala, né, há obras no Brasil, há um jargão dentro da área de gestão de cidades, de planejamento urbano, que existem planos sem obra e obras sem planos, né? Então, assim, a gente vê, sei lá, uma lixeira sendo instalada ali, mas para quê? Ok, não estou criticando, nem sei se funcionou ou não, mas qual a discussão do lixo da cidade? O que a gente está fazendo, né? Lixo, resíduo sólido gera emprego, gera renda, evita poluição, né? E aí eu entro nessa questão um pouco das mudanças climáticas, que isso está sendo já debatido entre especialistas, que poucas cidades têm falado sobre, né, os planos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, se a gente está falando de mitigação, as cidades hoje têm um grande potencial de mitigar as emissões de gases de efeito estufa, e ao mesmo tempo ter medidas de adaptação à mudança climática que já existe, né? Então, Piedade mesmo, a gente passou vários anos por secas severas, por racionamento de água, né? Na agricultura, por crise de abastecimento urbano, né? A gente já enfrentou enchentes, na época que eu trabalhei na prefeitura, o primeiro ano, a gente pegou enchentes na região ali não é, perto de Sinibaldi, ali, perto da Icil, aquela região ali foi tomada pelas águas ali da Marginal dos Cutianos. Então, a gente sabe que tem áreas de risco aqui, morros, né? População em áreas de risco. Então, as mudanças climáticas, a adaptação, ela é uma política muito ampla, por isso que a gente fala de um plano de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Ela afeta vários setores, então a gente está falando de habitação, né? A gente está falando de drenagem urbana, está falando de saneamento básico, a gente está falando de infraestrutura para o enfrentamento às mudanças climáticas, do ponto de vista de adaptação, né? E do ponto de vista de mitigação, isso é, a gente zerar as emissões, né? A ideia é zerar
até o ano, né, a chegar às emissões que tinha 20 anos atrás, tal. Mas zerar a emissão, né, só com plantio de árvore, a gente pode, né, chegar a ter um balanço zero. Alguns países estão partindo para isso. Mas, por exemplo, Piedade, ou qualquer cidade, gestão de resíduos, os aterros sanitários são os que mais emitem metano, que é um gás 21 vezes mais poluente que o gás carbônico, né? Transporte desse resíduo, para onde ele vai, né? Tudo isso a gente está emitindo metano. Mobilidade urbana, né? Transporte. Quais são as políticas para mobilidade urbana, para transporte? Qual está sendo o incentivo às residências para terem energia solar, né? Para terem energia limpa? A gente no IPTU já tem desconto do IPTU para as residências que têm áreas verdes, né? Então, para replantar, ou para manter as suas áreas verdes, para não desmatar. Então, a gente tem uma série de medidas que podem ser adotadas pelas cidades, né? Como eu citei, resíduos, saneamento básico, né? Tratamento de esgoto, resíduos sólidos, tratamento de esgoto, mobilidade, transporte público, né? De qualidade, né? Mas a gente tem que falar também daí de como vai ser feito esse transporte público, né? Habitação, né? Tudo isso são uma agricultura de baixo carbono, tudo isso são questões que a gente deveria estar debatendo, né, em todo o país. Isso aí, né, eu acho que os fatos estão aí para mostrar o que realmente vem acontecendo. Ano passado, nessa época mesmo, eu tive na Amazônia, na verdade eu tive, né, na Amazônia, mas no estado do Pará. Esse ano eu vou para o estado do Amazonas. A gente tem estudado o efeito das mudanças climáticas lá, assim como em outras cidades, no Rio Grande do Sul. Eventos extremos, né? No Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, chuvas, né, torrenciais, devido também à falta do planejamento urbano, as cidades ocupando as áreas, né, que são áreas de várzea, que não deveriam estar ocupadas por cimento, né, pelas residências sendo ocupadas, e lá na Amazônia uma seca, né, severa, e a gente tem visto isso em Piedade. Então a gente já viu isso aqui em menor proporção, mas eu acho que, né, já está ali para todo mundo ver como que todas essas mudanças climáticas que a gente pensava que seriam lá na frente já estão acontecendo, já são realidades. Então eu acho que assim passou do momento, né, de a gente ter isso na pauta da discussão, unidades de conservação, como que a gente pensa em estimular isso na cidade. Como eu disse, conciliando isso com o turismo, conciliando isso com a agricultura e gerando benefícios econômicos para a agricultura, para o turismo. É possível estimular a criação de RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural. Hoje em dia, a gente está 100 quilômetros de São Paulo, né? 100 quilômetros de Campinas, pessoas hoje procurando refúgios, né? Então, isso pode ser um potencial muito grande. Então, tudo isso, por isso que eu falo de um plano de desenvolvimento sustentável para a cidade, porque a questão ambiental, cultural, social está totalmente relacionada ao desenvolvimento e o progresso econômico, né, de um local. Então, é o que eu tenho sentido falta. E uma outra questão, assim, para finalizar, seu Dobeck, que eu acho que Piedade também tem tido dificuldade de discutir isso, se é que discutiu, são o patrimônio cultural histórico da cidade. Piedade, se você pegar algumas fotos antigas do centro da cidade, eu sempre fico imaginando se aquela praça, né, ainda tivesse todo aquele patrimônio histórico, né, e a gente está acabando com os prédios históricos da cidade. Eu já ouvi que tem até pessoas que sondam até o clube literário, né? Então, será que a gente vai chegar num ponto de derrubar até o clube literário da cidade, um dia a Casa da Cultura, né? E um povo que não conhece a sua história, um povo que não conhece a sua cultura, é um povo sem identidade, né? Então, a gente tem que valorizar a nossa história, a gente tem que valorizar a nossa identidade, a gente tem que ter orgulho, né, da nossa história, a gente tem que conhecer ela, né? Que é assim que nós fomos construídos. E eu acho que isso tudo também está muito relacionado ao potencial turístico. E eu vejo uma poluição visual muito grande na cidade. É uma outra coisa que me incomoda muito, toda essa fiação de internet misturada com
telefone, com fio de eletricidade, uma poluição visual muito feia mesmo para a cidade, né? Então, eu acho que esse projeto, né, um projeto, né, urbanístico mesmo, assim, para a cidade, também seria algo muito importante, principalmente para o centro, né, da cidade, para atrair mesmo investidores, para atrair turistas, né, e pessoas que gostem de uma cidade bonita, de uma cidade limpa, de uma cidade próspera, de uma cidade saudável e sustentável. Então, Sodobeck, eu acho que é isso. Eu esperava até ter falado menos do que eu falei, mas é muito difícil, eu acho que falar do que eu penso um pouco das cidades, né, do Brasil e do mundo mesmo, e em 20 minutos, né, pela minha experiência. Eu trabalho hoje com gestão de cidades e de Piedade, porque Piedade eu tenho uma paixão, eu tenho um amor por essa cidade, né, que é o lugar onde eu cresci, onde eu me desenvolvi. Eu cresci aqui mesmo, muito livre, né, e nadando nos rios da cidade, desde criança, andando a pé pela cidade, desde criança, e conhecendo todo mundo, né. Eu ainda espero que a gente consiga conservar isso, né, essa beleza natural, e que assim a gente atraia pessoas boas para a cidade, né, não que estão atrás de loteamento clandestino, não que estão atrás de ilegalidade, não, né, de pessoas boas, para que a gente possa continuar tendo uma cidade boa, né, que todo mundo vem para cá e fala, nossa, que cidade bacana, né, o povo aqui é simpático, o povo aqui é acolhedor, né, e às vezes você vai para algumas cidades do lado, você já nota diferenças. Então eu espero muito que Piedade preserve todas essas coisas boas da cidade, né, e potencialize aquilo de bom que tem também, né, claro, zele e cuide dos desafios aí, né, que não são poucos também. Então, acho que é isso, Sodobeck. Para mim, são várias prioridades, né, nem passei por algumas, assim, estradas vicinais, né, um desafio enorme. A gente tem mais de 3.000 quilômetros de estradas vicinais, né, então, contando com as principais e as pequenas, né, um desafio enorme de manutenção, né, importante manter elas bem aí para, né, o escoamento da produção agrícola e também para as pessoas, né, terem acesso sempre à mobilidade. Enfim, tem várias outras questões, né, aí que entrariam para a gente discutir, mas isso é uma aula, isso é uma disciplina que dá para ser oferecida, entrar em cada ponto desse, discutir por um semestre. Existem cursos também de 2 anos sobre gestão de cidades, né? Então, procurei ser sucinto aqui e breve nas palavras, seu Beck. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e por todo o seu trabalho aí para trazer discussões tão importantes aí para a nossa cidade. Muito bem, Michel. Eu quero agradecer a sua participação e pode ficar na espreita, porque eu vou atrás de você em outras situações também. E eu quero agradecer bastante também aqueles que nos honraram com sua assistência. Até a próxima. Um abraço e sempre à disposição, seu Dobeck. Até a próxima.